Olá, muito boa tarde. Estamos juntos mais uma vez aqui na RDTV, a TV do jornal Repórter Diário. E hoje eu converso com Wagner de Souza, que é presidente do REGRAN, o Sindicato do Comércio Varejista e Derivados de Petróleo do Grande ABC, mas para facilitar a vida, o Sindicato dos Revendedores aí de petróleo da região do Grande ABC. Wagner, seja bem-vindo à RDTV. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui, boa tarde, para falar de um assunto que pegou muita gente de surpresa, ainda mais nesse atual momento turbulento que o Brasil atravessa, a proposta de reajuste nos preços dos combustíveis, gasolina, diesel e etanol. Até tentaram derrubar aí esse aumento, mas conseguiram, foi derrubar a decisão que proibiu o reajuste. Como que o setor recebe esse aumento nesse momento, como eu acabei de colocar, num momento de descontrole para o país, né, economicamente, socialmente, porque a gente pensa muito no bolso do consumidor. Exatamente. Mas os revendedores também acabam pressionados nesse momento? Olha, sem dúvida. Um dos objetivos, até para deixar claro para o nosso telespectador e ouvinte, o objetivo do nosso sindicato é atender bem o consumidor. E, lógico, defender os interesses do revendedor. E esse aumento, que foi, assim, acho que dos últimos 15 anos, foi o maior aumento que teve no combustível. Prejudicou o revendedor, porque ele precisa de capital de giro para poder trabalhar, e não é pouco. Na média, cada posto, aí, talvez uns 50, 60 mil reais, adicionalmente ao capital de giro, teve que colocar. Agora, quem saiu prejudicado não foi só o consumidor do combustível, foi a população, né? Porque isso vai impactar na inflação, quer dizer, a gente já está atravessando uma crise sem precedentes há 2 anos. Sem precedentes. Aí vem um aumento realmente substancial no combustível. Então, mais uma vez, o povo está sofrendo, e o revendedor também, porque as vendas caíram muito. Olha, essa alíquota, na verdade, esse reajuste é reflexo do aumento das alíquotas de PIS e COFINS sobre, como eu já coloquei aqui, gasolina, o diesel e o etanol. No caso da gasolina, um aumento de 41 centavos por litro, no caso do diesel, 21 centavos por litro e do etanol, 20 centavos o litro. Colocando assim, parece até pouco, mas você olhando um comparativo, no caso da gasolina, por exemplo, eu estava olhando, praticamente dobrou, mais que dobrou essa alíquota aqui, não é? Praticamente dobrou. No diesel e na gasolina, dobrou. Diesel e gasolina mesmo, né? E no etanol, que era zerado, não tinha, só tinha o PIS e COFINS em cima do produtor, passou a ter também na distribuição. Então aumentou. Você falou, Wagner, em queda nas vendas. Eu tenho um dado aqui que nos últimos 2 anos o setor já vinha apresentando a queda nas vendas de 10% a 15%. Porém, a gente até conversava aqui nos bastidores, só nessas 2 últimas semanas, e mais precisamente na última semana, a queda praticamente foi a mesma dos últimos 2 anos. Foi a mesma. Foi a mesma. A gente vinha com uma queda em relação a 2 anos, nessa crise de 15%, mais ou menos. E agora, com essa liminar aí que saiu, de lá para cá caiu mais 10%. Por conta do preço do combustível, que aumentou, obviamente, que você reduz o consumo, e também criou uma expectativa no consumidor, na população, que poderia a liminar ter efeito e o combustível baixar. Por exemplo, tinha pessoas que iam no meu posto abastecer, ainda não abaixou? Não. Então põe só R$20 que eu vou esperar baixar. Porque vai baixar, não baixou. Porque não baixou. Inclusive o governo vinha anunciando que caso prevalecesse essa decisão aqui, não é, esse decreto suspendendo os reajustes, o governo já vinha anunciando que seria possível aumentar outros impostos, né? Não necessariamente esses sobre os combustíveis. Você sabe até que, não te cortando, fica à vontade, Wagner. O governo fez uma bobagem tão grande quando ele fez essa decisão, só para entender o telespectador, o nosso ouvinte participante, o PIS e COFINS, qual é a natureza dessa operação, desse imposto? É garantir a seguridade social, o COFINS. O PIS vai atender o trabalhador, é o seguro-desemprego. Quer dizer, como é que você pode tirar dinheiro de uma natureza para cobrir um rombo fiscal? Isso é irregular, não pode. Então isso eu gostaria de passar para quem está nos assistindo. Aqui, pode passar aqui nessa câmera. Então, para cá, quanto foi irresponsável o governo? Quer dizer, usou a natureza de um imposto para cobrir um rombo fiscal, quer dizer, uma responsabilidade fiscal. Está tudo errado.
Popularmente a gente fala, né? Descobre um santo para cobrir o outro. É um absurdo, E o objetivo do governo, na verdade, é dar uma turbinada nos cofres públicos, na expectativa de uma receita da ordem de 10 bilhões de reais com esse reajuste dos combustíveis, que, claro, o consumidor não está gostando nem um pouco. A gente falava da queda das vendas, essa queda das vendas nas vendas é reflexo disso, e tem uma questão também, as pessoas acabam buscando o preço mais baixo. E aí que existe um perigo também, não é, Wagner? Porque o barato pode sair caro. Esse que é um medo. Eu gostaria até de alertar o pessoal, né? O barato pode sair caro, porque existe no mercado hoje o que a gente chama de comércio irregular. O comércio irregular, o que é? É aquele que adultera a bomba, que é a famosa bomba baixa, aquele que adultera o produto quimicamente, colocando etanol na gasolina, colocando metanol na gasolina. Quer dizer, ele faz adulterações, tanto metrológica como química, sonega os impostos, os funcionários, a maioria, não são registrados, então ele consegue fazer um preço bem barato, mas por conta da sonegação, por conta da adulteração. Então, o consumidor, eu recomendo, ele tem que escolher um posto que ele confie, que ele conheça o dono, que ele é bem atendido, e, obviamente, preço, tem que olhar preço também. Eu concordo, tem que olhar preço, mas não ir só por impulso no preço. Antes de ir por impulso no preço, analisa o posto, o dono do posto. O preço muito baixo é motivo de desconfiança. Só para ter uma ideia, a gente tem essa estatística montada lá no nosso sindicato. Se você pegar 10 postos que foram fiscalizados e fechados, 9 trabalhavam com preços muito baixos. Então, estatisticamente, não sou eu que estou falando, a estatística mostra que todos aqueles que praticavam preços muito baixos, fora da média de mercado, é porque fazia alguma coisa errada. Eu ia te perguntar se é possível ter uma ideia do quanto mais baixo. Por exemplo, você via um etanol, vamos jogar pelo etanol, 2,19, 2,29 em alguns postos, aí você passava em outros 1,99, 2,9. É uma diferença de... Uma diferença de 20, 25 centavos. Já é para ligar o alerta. É, porque não tem milagre. Tá. Preocupa. E é possível hoje dizer, Wagner, quantos postos estão nessa situação aqui na região do Grande ABC, ou se somente postos, porque as pessoas também têm uma cisma com aquele posto de uma bandeira não muito famosa, ou aquele posto que você passa e não tem bandeira nenhuma, né? Você fala, o que é isso? Imagina. Só esses correm o risco das irregularidades? Como que é? Não, vamos esclarecer também. Hoje a gente tem um mercado aí irregular, que eu falo dessa concorrência desleal, aproximadamente uns 15%. Uhum. E você tem lá contemplado nesses 15% bandeira Ipiranga, bandeira Shell, bandeira BR, bandeira branca. Então tem que parar com essa cisma. Com essa cisma que só a bandeira branca que praticava irregularidades. Não é isso. Hoje você tem postos de Ipiranga, Shell, praticando. Eu te diria que eu fui vítima numa bandeira bem famosa. E aí tive aquele preju, né? Na Anchieta, mal saí do posto, um posto no Rua de Ramos, São Bernardo, mal saí do posto, o carro já começou a ratear na Anchieta, aí teve que chamar guincho, foi para a concessionária, aí eles fazem aquela medição, o combustível mesmo não tinha praticamente nada ali, né? Aquele comparativo, 30% combustível, 70% água praticamente ali, né? Perigo. E bandeira famosa. E tem. E às vezes o posto é até muito bonito. Posto grande, inclusive. Posto grande, bonito, charmoso. Loja de conveniência atrativa. Mas está na mão do mercado irregular. Wagner, você falou 15%. Qual é a representatividade do Regrã hoje? Quantos postos são representados por vocês? Como que como que se dá a atuação? Ou quantos postos a região tem? Quantos vocês representam? Então, nós temos aproximadamente nas 7 cidades 400, 420 postos. Isso oscila um pouco, que abre um, fecha outro, etc. Nós temos aí 60% desses postos associados ao Regrã. Até porque tem uns 40%, desses 40%, muitos não interessam que seja associado do Regrã, né? A gente quer associado que realmente seja um revendedor sério, bom caráter. Porque senão vocês vão jogar contra, vocês vão representar um revendedor que não é bem visto pelo consumidor. E a gente não faria isso de forma nenhuma, depõe contra. Não. Então,
quantos postos? 400? 400 a 420. 400 a 420, 60% representados por vocês, e desse total, em torno de 15% a gente estão tem um mercado irregular. irregulares. O ideal, nós já chegamos a ter 2% só de mercado irregular. Esse é o ideal. É uma margem que dá para sobreviver. Porque ainda assim é difícil combater por completo. Combater, difícil. Como a gente está vendo o país aí, né? É difícil. Agora, Wagner, para combater, não é, vou falar, já que o tema agora é combater esse aumento, esse reajuste aqui, que medidas vocês têm adotado? Eu sei que vocês se reuniram em São Paulo, todos os presidentes de sindicatos do Estado. Que medidas vêm a partir dessa reunião? O que a gente discutiu muito ontem lá entre os 4 presidentes são 2 coisas. A liminar, que foi colocada, mas infelizmente ela foi negada. E nós estamos discutindo lá também no sindicato, na realidade, nós vamos levar isso até a ANP, é esse procedimento da Petrobras de aumentos. Essa maneira que ela faz todo dia, ou dia sim, dia não, tem aumentos. 1,2, 2,3, 2,4. E isso não tem muita transparência para nós, revendedores, e nem para o consumidor. É isso que eu ia dizer agora. Na verdade, a gente está falando aqui de um decreto do governo, e isso, especialmente na atual conjuntura, causa um impacto tremendo, mas existe uma prática sistemática de aumentos que muitas vezes o consumidor nem sabe. Nem sabe. Por exemplo, hoje aumentou a gasolina 1,8% e o diesel 2,2%. O consumidor não sabe. Ontem teve um aumento no etanol que não pertence a esse decreto. A petróleo. Não pertence a petróleo. Tá. A petróleo ela só pratica esses movimentos de preço só nos combustíveis fósseis, que ela é proprietária, é dona, né, da prospecção, do refino, tudo. Então ela é dona do diesel e da gasolina. O etanol vem das usinas. Então o etanol não é controlado pelo governo. Então as distribuidoras compram o etanol no mercado, elas vão lá procurar o que tem de mais barato no mercado. Só que o combustível diesel e gasolina, as distribuidoras compram da petróleo, da Petrobras. Ali elas pagam o mesmo preço, as 3 distribuidoras pagam o mesmo preço, igual. E agora tem essa política de preço da Petrobras, que é a variação do câmbio influenciando o preço interno. A variação da produtividade das refinarias também influenciam no preço. Então está essa gangorra todo dia. Esse mês aqui nós tivemos 17 movimentos de preço, 17. Olha só. Entre subidas e descidas. Aí fizemos o cálculo de quanto variou para cima, variou 1 centavo. Então não precisaria nem ter tido essas movimentações, mas teve. E nesse meio do caminho, quem está levando muita vantagem são as distribuidoras. Porque quando aumenta, ela repassa para o revendedor já à 00:01. Quando aumenta. Agora, quando reduz, ela segura, ela não repassa para o revendedor, fica no bolso dela. Ou se repassa parcialmente. Então passa só uma parte e prejudica o consumidor também, porque não passa na totalidade. Lembrando que aqui na região nós temos também distribuidoras, não é? E também uma polêmica que se estabelece entre municípios como Mauá e São Caetano sobre a destinação aí porque a base é São Caetano, Mauá. E é uma outra questão que volta e meia vem à tona aqui na região do Grande ABC. Agora, com tantos fatores pesando, Wagner, como não repassar isso para o consumidor? Vocês acho que se vê numa situação complicada também, não é? Não, o revendedor fica numa situação difícil e às vezes a gente até fica chateado com a imprensa, que a imprensa ela acaba colocando que o grande vilão da história é o posto revendedor. Não é. Não vou dizer também que não tem algum ou outro que abusa. Em todo setor de atividade sempre tem um desvio. Mas o posto revendedor não tem culpa, que nem agora. Veio o PIS e COFINS, trouxe 40 centavos na gasolina. O revendedor só fez isso, ele só colocou os 40 centavos, ele não colocou margem a mais para sair ganhando alguma coisa. Mas é possível, por exemplo, não repassar isso? Não dá, sai perdendo. 40 centavos, prejuízo. Que nem hoje. Hoje teve um aumento de 1,8, 2,2, isso representa 4 centavos, 3. O revendedor não repassa isso. Ele retém, espera vir outro aumento, para quando somar 10 centavos, aí ele repassa. Mas nesse meio tempo, ele está assumindo esse prejuízo. Tem algumas tentativas, algumas estratégias para não perder mercado, né? Porque você tem que se manter competitivo. Claro. Porque se você também repassa e o teu que está do lado não repassa, você perde mercado. O mercado está muito competitivo, está uma concorrência assim absurda, porque todo mundo perdeu volume,
o consumidor está procurando preço, e você tem que trabalhar com preços extremamente competitivos, a tua margem diminui, você não paga os teus custos, e nesse meio do caminho está ficando muito posto revendedor quebrando. E a gente tem muito isso. Eu estava observando, mesmo aqui em Santo André, várias regiões tem, né, várias cidades, você falou o vizinho, né? O quanto tem regiões onde você vê 5, 6 postos, tudo um do lado do outro, ali todos muito próximos, e aí você olha e fala, nossa, mas como sobreviver? E de repente está chegando um outro, não, mas já não está saturado de posto de combustível? Tá. Em cima disso a gente fez algumas reuniões com os prefeitos. Inclusive agora, nessa última gestão que está agora Orlando Morando, nós levamos um projeto para ele de lei para reorganizar esse setor. Ter distância entre postos, né? Até para urbanizar melhor a cidade, aproveitar melhor a cidade e levar postos para outras regiões que não tem. Por exemplo, você vai na Vila Luzita, quase não tem postos. Agora você chega aqui na Vila Gilda, por exemplo. Nossa Senhora, ali tem a Vila Portugal. Tem 5, 6 postos, um do lado do outro, às vezes está abrindo até um outro. Você abriu um aqui embaixo, ali no jardim, eu falei, meu Deus, para que tanto posto no mesmo lugar? Isso não é nem bom. Aí é uma curiosidade, alguns desses postos podem ser, de repente, do mesmo proprietário ou não necessariamente? Assim que eu conheço, não é. Não é. Por incrível que pareça. Acaba gerando concorrência mesmo. Gerando concorrência mesmo. Que é saudável para o consumidor. Eu acho que a concorrência ela é boa, ela norteia bem o mercado, mas acaba canibalizando, sufocando e levando até para a concorrência desleal. Mas vocês estiveram com o prefeito Orlando Morando, que também é presidente do consórcio intermunicipal. Por conta disso, como ele é prefeito do consórcio, a gente levou para ele uma ideia de melhorar um pouco essa distribuição de postos de gasolina, né? Mas aí isso não afetaria os que já estão instalados? Não. Os que estão instalados. Seria um novo planejamento. Com tamanho de terreno, um tamanho adequado, que leve de segurança ao consumidor, que não tenha problema de acidente. Quando é de esquina, uma testada maior. Quando é de meio, de quarteirão, ele tem que ter maior ainda, porque ele tem que ter uma entrada, uma saída. Quer dizer, levando algumas sugestões para proteger meio ambiente. Que também é algo que tem que ser levado em conta. Muito. O meio ambiente é muito... Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, nós fizemos um levantamento e fecharam 90 postos na região das 7 cidades. 90 é muita coisa. Nos últimos 10 anos. 10 anos. E são postos que estão abandonados. Quer dizer, o terreno está lá contaminado, virando lá um lugar de pessoas para se juntarem para usar droga. Quer dizer, fica feio para a cidade. Sim. Então é por isso que também a gente levou para Orlando, olha, está vendo? Tem que ter critério para aprovação de instalação de postos. O que vai ser também desses terrenos agora? Então, o que vai ser? O terreno está contaminado. Foi dada aí alguma perspectiva a respeito desse projeto de vocês? Alguma nova reunião, algum novo encontro? O Orlando ele ficou com o projeto de lei na mão dele, ele vai submeter lá o pessoal dele, a assessoria dele, e ficou de nos chamar para a gente conversar um pouco mais, debater junto à Câmara, se for necessário, fazer alguma apresentação para os vereadores. Agora, para a gente concluir, Wagner, a respeito desse reajuste específico aqui, por conta da elevação nas alíquotas de PIS, COFINS, gasolina, repito, etanol, diesel, lembrando que gasolina e diesel praticamente dobrando o preço, né, dobrando a alíquota. Qual é a expectativa agora? Qual é o que vocês esperam que vá acontecer, já que uma liminar suspendendo o decreto foi proposta e já recorreram, o tribunal derrubou a decisão que proibia o reajuste? O que vocês imaginam que vá acontecer agora? Você falou aqui das medidas pós esse encontro em São Paulo, mas e a expectativa? A grande preocupação e a expectativa é que a crise se agrava. Porque isso vai ter um impacto extremamente prejudicial, por exemplo, no diesel, que hoje é o transporte de carga, né, das cidades. Você imagina, os preços vão aumentar nos alimentos, nos serviços, os fretes vão aumentar, e com isso o que acontece? Você tem uma recessão, você vai ter desemprego. Acentua a crise, na sua visão. Acentua a crise, quer dizer, foi uma decisão do governo que não deu para entender. O governo federal ele tem uma responsabilidade de criar emprego. E ele tomou uma decisão que só leva a piorar o desemprego. Então, por exemplo, cada posto de gasolina tem em média 10, 12 funcionários. Desses 10, 12, se você começa a ter uma queda de volume, alguém vai perder o emprego. Você não vai ficar com um funcionário parado lá no posto de gasolina, você vai ter que demitir. E assim vai, é uma roda viva, né?
Na tua visão não tem mais jeito, é preço na bomba agora mais alto e... Não tem jeito, não tem volta, não tem volta. O que a gente vai buscar, que nós estamos falando com os 4 presidentes, é junto à ANP, porque a ANP, a responsabilidade dela, quando ela foi criada pelo governo federal, é de regulamentar o setor. Ela tem que regulamentar, ela tem que olhar o que está acontecendo no setor. Até porque o combustível é um bem de utilidade pública, não é qualquer um que pode sair vendendo, não. Você tem que pegar autorizações da ANP, LO, de CETESB, etc. Passa pelos alvarás do município. Então você tem que cuidar, é um produto que é, como nós estamos dizendo, de consumo da população que afeta diretamente a inflação, vai impactar na inflação, né, da economia. Então a gente está querendo levar junto à ANP para ela regulamentar esse setor, parar com esses sobe e desce, essas oscilações. Criar talvez um gatilho, olha, quando chegar a 3% positivo de aumento, então faz o aumento, quando chegar a 3% negativo, faz a redução, mas tudo com transparência, para não deixar ficar na mão das distribuidoras também e não refletir no bolso do consumidor. Agora, a gente está preocupado com o desemprego. Acho que nós vamos ter que... Eu acho que não só vocês, né? O que tanto que a gente olha, né? A falta de expectativa para muita gente, perspectiva, não é? A expectativa é enorme, mas a perspectiva não tem no meio do caminho, e não só nesse setor, em tantos outros. A gente até falava aqui recentemente do desempenho da indústria aqui no ABC, o quanto a confiança baixou nesse setor também, enfim, se esperava uma retomada tímida e aí se depara com uma instabilidade enorme, não se sabe se o presidente fica, se sai, a crise é econômica, é política. Então, você falou do presidente. O presidente ele demonstrou para mim outro dia, eu vi uma entrevista dele na Globo, no Tramontina, quando ele chegou, perguntaram para ele, o que o senhor acha, presidente, aí desse aumento aí do PIS e COFINS? Ele falou, infelizmente a gente teve que tomar essa decisão e fizemos um pequeno aumento no PIS e COFINS, quer dizer, um presidente, ele vai a público e fala um pequeno aumento, meu Deus, isso foi o maior aumento que teve nos últimos 15 anos. A gente falou mais que dobrou. Então ele demonstra para mim que, olha... Não é à toa que a popularidade está tão em alta, né? Está tão boa. Infelizmente, estamos preocupadíssimos. Os novos preços já estão valendo nas bombas? Se a gente circular aqui pelo ABC, já está. Então o negócio agora é observar bem, é buscar um posto de confiança e eu creio que observar aquela relação preço, quilometragem. Quilometragem, isso eu acho que é mandatório hoje. Até para você não cair na armadilha dos preços muito baratos. Qual que é a regrinha, Wagner? É controlar quantos quilômetros faz por litro o teu carro. Né? Você tem esse cálculo, você começa a olhar. Se abastece onde é barato, tudo bem, mas controla. E vê a performance do carro. Porque você tem que controlar as duas coisas, né? Porque tem a adulteração química e a adulteração metrológica. Às vezes eles abaixam a bomba e ainda misturam metanol na gasolina. É aquilo que a gente falou. E só nega imposto. Tem uma relação hoje no mundo que explica o seguinte: quanto mais impostos você cobra, a chance de você ter uma sonegação ela é muito grande. Porque à medida que os impostos têm um peso enorme na economia, se eu sonegar, eu fico rico mais rápido, né? Então, às vezes aumentar impostos não é a solução. Às vezes a solução é reduzir impostos para aumentar a produção, criar emprego, fazer produtividade. Então, acho que foi um erro grave do governo agora. Vamos ver agora as consequências disso, não é? Que essas decisões a partir da reunião de São Paulo sejam bem sucedidas, é o que a gente espera também, porque senão mais consequência no bolso do consumidor. Quero agradecer aqui Wagner de Souza, que é presidente do Regran, o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Grande ABC. Obrigado por ter vindo à RDTV, Wagner. Eu que agradeço, estou à disposição. Muito bom. Obrigado. E eu quero lembrar a você que nos acompanha que os principais pontos das nossas conversas aqui no vídeo são reproduzidos na versão impressa do jornal Repórter Diário, circulando nas 7 cidades do Grande ABC. Portanto, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Esta é a RD em Revista, que circula mensalmente, você encontra também nos principais pontos aqui da região. Conteúdo online em repórterdiario.com.br, tem as matérias, tem também o link da RDTV para você conferir os nossos vídeos. No menu tem várias entrevistas, além dessa aqui com o Wagner de Souza do Regran. O Facebook, Jornal Repórter Diário, na fanpage a gente promove também os nossos vídeos em edições gravadas e tem ao vivo, tá? O canal no YouTube, RDTV Repórter Diário. A gente se vê numa próxima. Valeu!